Olá, meu nome é Manuela. Hoje eu quero contar para vocês como o dotado amigo do meu marido me arrombou de um jeito que nunca pensei que iria acontecer e já estou louca para repetir a brincadeira novamente. Já deixem seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum detalhe dessa minha louca história. Quem sabe eu faço uma parte 2 para saber se mais alguém daqui vai querer virar nossos amigos. Eu tenho 34 anos. Estou casada com Luiz, que tem 35. Nossa história começou há 4 anos. E desde então, cada dia tem sido uma nova aventura. Ao longo desse tempo, construímos uma vida repleta de risadas, viagens e momentos que aquecem o coração. Luiz é o tipo de homem que faz qualquer lugar parecer um lar. Ele adora organizar festas para amigos. E nós temos um círculo animado que sempre se reúne para celebrar a vida. Lembro-me das noites em que dançamos até altas horas, cercados por risadas e música. Ou das tardes tranquilas que passamos assistindo a filmes enquanto saboreamos pipoca. Os passeios a Campos do Jordão se tornaram uma tradição, um refúgio em meio à agitação da vida urbana, onde podemos nos perder nas montanhas e nos encontrar novamente. Foi nesse contexto que Thales, o amigo solteiro de Luiz, entrou em cena. Thales era um rapaz meio tímido, que trabalhava com meu marido. Ele era um ano mais novo que Luiz, gostava de beber um pouco no final de semana. Era recém-solteiro e muito amigo do meu marido. Os dois gostavam de futebol, jogar videogame e falar sobre negócios. Logo quando Thales ficou solteiro, sua antiga namorada parou de sair com nosso grupo de amigos, mas Thales continuou. Inclusive nosso grupo de amigos chamavam mais vezes Thales para sair para não deixá-lo sozinho em um momento triste da sua vida. Sua presença trouxe uma lufada de ar fresco, e eu não tinha ideia do impacto que ele teria na minha vida. O que começou como uma simples amizade logo se tornaria um turbilhão de sentimentos que mudaria tudo. E assim, minha história começa, entre risos e segredos, amor e aventura. Mas como tudo isso aconteceu? Essa é a jornada que eu vou compartilhar com vocês. Thales apareceu novamente em um fim de semana ensolarado, durante uma festa que Luiz havia organizado para celebrar seu aniversário. Ele sempre trouxe um brilho especial para as celebrações. E nesse dia não foi diferente. Quando vi Thales, ele estava de pé na varanda, rindo com um grupo de amigos, seu sorriso contagiante iluminando o ambiente. Manuela, vem aqui. Quero que escute essa história do Thales. Luiz me chamou, enquanto me puxava para a festa. Ao me aproximar, percebi que Thales tinha um charme despreocupado, com uma aura jovial que contrastava com a minha rotina diária. O modo como ele se expressava e interagia com todos me fez instantaneamente sentir uma conexão. As horas passaram voando. Thales se juntou a nós em jogos de tabuleiro, e eu não consegui evitar o quanto me divertia. Ele era espirituoso, inteligente e, embora fosse amigo de Luiz, havia algo em sua presença que me fazia sentir à vontade. Assim que a noite caiu, nós três nos reunimos em torno da mesa, cercados por risadas e brincadeiras, e nesse momento eu já me pegava trocando certos olhares com ele. Com o passar das semanas, Thales começou a se tornar uma presença constante. Ele se juntava a nós em festas, saídas para barzinhos e até mesmo em nossa casa para maratonas de videogame com meu marido. Luiz o adorava, e eu também. No entanto, algo sutil começou a mudar em mim. À medida que passávamos mais tempo juntos, comecei a perceber uma atração crescente por Thales. Era como se uma chama, que eu não sabia que estava lá, começasse a brilhar cada vez mais forte. O que era apenas uma amizade estava lentamente se tornando algo mais complicado. Eu sabia que precisava ter cuidado, mas, por enquanto, preferi ignorar os sinais. A cada encontro, a amizade entre eu, Luiz e Thales se aprofundava. Os fins de semana se tornaram um verdadeiro ritual. Festas com amigos, idas a bares, claro, as maratonas de videogame que Luiz tanto adorava, assim como os dois ficavam assistindo muitas partidas de futebol. Era divertido ver como Thales se integrava à nossa rotina, trazendo uma energia nova que eu não sabia que precisava. Um sábado à noite, estávamos todos em casa, e Luiz havia preparado um lanche para nós. Enquanto jogávamos, a competição se intensificou. As risadas ecoavam pela sala, e Thales não hesitava em provocar Luiz, chamando-o de nerd enquanto fazia caretas. Eu estava rindo tanto que mal conseguia controlar a respiração. Mas havia algo mais nesse momento. À medida que as horas passavam, comecei a notar como os olhares de Thales para mim eram mais frequentes,
carregados de uma cumplicidade que não havia estado presente antes. Quando nossas mãos se tocaram ao pegarmos o controle ao mesmo tempo, senti um frio na barriga. A conexão parecia ir além da amizade, e isso me deixou em conflito. Com o passar dos dias, não era apenas a diversão que me atraía, mas a maneira como Thales parecia realmente interessado em mim. Nossos diálogos se tornaram mais pessoais, e ele frequentemente fazia perguntas sobre meus sonhos e medos. Era uma intimidade que eu não costumava compartilhar nem mesmo com Luiz. Ainda assim, eu lutava com os sentimentos que surgiam. A voz da razão em minha mente sussurrava que isso não era certo, mas a emoção falava mais alto. E o que era apenas um jogo de videogame estava se transformando em um território perigoso, onde o que era inofensivo poderia rapidamente se tornar algo mais. À medida que os dias se passavam, a tensão dentro de mim crescia. Eu estava presa em um dilema, dividida entre a lealdade a Luiz e a atração irresistível que sentia por Thales. Cada vez que ele estava por perto, uma parte de mim se sentia viva, enquanto outra se revirava em culpa. Como eu poderia sentir isso por alguém que não era meu marido? Certa noite, enquanto Luiz se preparava para mais uma sessão de jogos com Thales, eu me peguei perdida em pensamentos. Fui até a cozinha para me distrair e, enquanto preparava um lanche, as dúvidas começaram a surgir. O que eu realmente queria? O que significava amor para mim? As risadas que compartilhava com Thales estavam se transformando em algo que eu não conseguia mais ignorar. Naquele momento, minha mente se encheu de lembranças. Os momentos especiais que tive com Luiz, como nossas viagens para Campos do Jordão, as risadas nas festas e a forma como ele sempre me apoiou. Isso me fez sentir ainda mais culpada. Como eu poderia considerar trair alguém que era tão importante na minha vida? Naquela noite, ao deitar-me ao lado de Luiz, ele me puxou para perto, e eu sorri forçadamente, tentando esconder a tempestade que se passava dentro de mim. O toque dele era reconfortante, mas, ao mesmo tempo, eu sabia que havia uma fissura começando a se formar entre nós. E foi nesse momento que eu mais me surpreendi. Luiz olhou para mim e disse que precisávamos conversar antes de dormir. Apesar de um pouco assustada, eu aceitei, e então o inesperado aconteceu. Luiz disse para mim: eu sei que está acontecendo algo entre você e Thales. É nítido no seu olhar, no seu jeito e forma de falar com ele. Neste momento meu mundo parou, eu não sabia o que falar ou fazer. Comecei a gaguejar e antes de conseguir falar qualquer palavra Luiz continuou falando: não precisa falar ou esconder. Eu já percebi tem alguns dias e por isso mesmo eu chamei o Thales mais vezes para vir aqui. E foi nesse momento que eu não entendia mais nada, então perguntei: mas por que você chamou Thales mais vezes para vir aqui? E a maior surpresa de todas aconteceu quando Luiz olhou nos meus olhos. Seus olhos brilhavam e disse: porque eu gosto disso e gosto de pensar em você se relacionando com ele. Por um segundo meu coração parecia parar. Meus desejos que não conseguia esconder mais veio com um pedido do meu próprio marido, onde eu não iria precisar esconder nada. Ainda sem entender perguntei: você quer que eu me relacione com Thales? E ele respondeu: eu adoraria. Eu fiquei com muita vontade nesse momento. Só de imaginar a cena foi aquecendo algo dentro de mim que não poderia controlar. Luiz me disse que já tinha conversado com Thales sobre algumas coisas e que Thales tinha me elogiado muito. Então era só questão de marcar algo para que tudo pudesse acontecer. A cada dia que passava, eu me perguntava se conseguiria resistir à tentação que Thales representava, e após a conversa com Luiz o meu desejo só aumentava. O verão trouxe consigo mais festas e encontros, e, com eles, a presença constante de Thales em nossas vidas. Ele se tornou parte da nossa rotina de maneira quase inescapável. As saídas a bares se tornaram mais frequentes, e as risadas se intensificaram. Mas, com isso, a tensão entre nós também cresceu. Thales parecia estar cada vez mais à vontade, fazendo comentários que, de uma forma inocente, carregavam um tom de flerte. Ele me elogiava mais, dizendo que eu estava linda ou que tinha um sorriso contagiante. Essas palavras se tornavam flechas que atingiam meu coração, fazendo com que eu quisesse me aproximar mais dele, e nesse momento eu já imaginava que Luiz e Thales haviam conversado sobre o que poderia rolar entre a gente. Certa noite, após um jantar em casa, Luiz e Thales se instalaram no sofá para jogar mais uma vez. Eu decidi preparar um lanche, mas, ao voltar à sala, vi Thales rindo de algo que Luiz havia dito. O olhar entre eles era cúmplice, mas, ao mesmo tempo, havia uma carga elétrica no ar.
Senti uma onda de ciúmes me invadir, algo que eu não esperava sentir em relação a alguém que era amigo do meu marido. Depois daquela noite, algo mudou. Comecei a buscar momentos a sós com Thales, procurando uma conexão que ia além da amizade. Nossos diálogos se tornaram mais profundos, mais íntimos. Ele começou a compartilhar suas frustrações, seus sonhos e até mesmo suas inseguranças. Isso me fez sentir uma ligação ainda maior. Ainda assim, a tentação era irresistível. Era como se eu estivesse dançando em uma corda bamba, equilibrando meu amor por Luiz e a atração crescente por Thales. O que eu não sabia era que essa dança estava prestes a se tornar muito mais complicada. Aquela noite, algo mudou. Depois de mais uma sessão de jogos e risadas, Luiz foi para a cama, exausto, enquanto Thales e eu decidimos ficar mais um pouco, e nesse momento eu já imaginava que foi tudo tramado pelos dois. A atmosfera estava ótima, como se o ar estivesse leve. Conversamos sobre tudo e nada, até que, de repente, Thales me olhou com um olhar que me fez tremer. Manuela, você é diferente. Tem algo especial em você, ele disse, e suas palavras me pegaram de surpresa. Meu coração disparou. Ele se inclinou para mais perto, e, em um impulso, eu não recuei. Nossa conexão, que antes era apenas uma amizade, estava prestes a cruzar uma linha que eu sabia que não poderia ser desfeita. Nosso primeiro beijo foi uma explosão de emoções, uma mistura de desejo e medo. Eu sabia que estava traindo Luiz, mas não consegui resistir por saber que tudo aquilo ali foi planejado. O beijo se aprofundou, e aquela paixão reprimida explodiu em uma intensidade que eu não imaginava ser possível. Estávamos perdidos em um mundo só nosso, onde as regras não importavam. Logo tiramos nossas roupas para ficar mais à vontade. Foi nesse momento que vi sua ferramenta enorme. Estava como um mastro. Dava para notar que Thales estava com tanta vontade e desejo quanto eu. Não esperei por mais um segundo e comecei a beijar sua ferramenta lentamente, para deixar ele cada vez mais louco. Minhas pernas estavam encharcadas assim como seu mastro enorme. Era uma loucura. Deixamos-nos levar pelos nossos desejos daquele momento. Depois de beijar por muito tempo, ficamos de papai e mamãe, e foi aí que tudo foi ficando cada vez melhor. Eu sentia pulsar dentro de mim, e aquilo era uma prova do que sentíamos um pelo outro. E não paramos por aí, logo fomos trocando e fazendo revezamentos até quando ele pediu meu anel. Eu estava em um estado de choque tão bom que não pensei duas vezes. Olhei para ele e disse que poderia aproveitar tudo. E não demorou muito quando ele começou a trabalhar no meu anel. Doeu muito no início, pois não estava acostumada com uma ferramenta daquele tamanho. Logo consegui relaxar e Thales ficou muito tempo brincando por ali. Nos entregamos para nossos desejos e vontades como se não houvesse amanhã, enquanto me segurava para não gritar muito alto. Aquele momento foi maravilhoso para nós dois. Depois de horas brincando só nós dois, Thales foi para a casa dele. Eu tomei um banho, me deitei exausta ao lado de Luiz, que dormia igual uma criança. Eu estava leve igual um passarinho, muito feliz e ao mesmo tempo com um sentimento estranho. No dia seguinte, ao acordar e encontrar Luiz na mesa de café da manhã, ele me perguntou como foi a noite com Thales. Nesse momento resolvi me abrir para Luiz. Contei todos os detalhes do que aconteceu, cada momento, sem esconder nada, deixando meu marido como cúmplice de tudo. Luiz, ao observar meu entusiasmo e felicidade, só deu um sorriso, um beijo na minha boca e disse: "Que ótimo, meu amor, fico feliz que gostou." Após semanas desse encontro, a tensão estava ficando insuportável, pois eu não tinha mais falado com Thales e não sabia mais o que iria acontecer entre nós. Certa noite, enquanto estávamos deitados na cama, Luiz me abraçou, sussurrando que me amava. Decidi que precisava ser honesta. O coração batia forte enquanto eu respirava fundo e me preparava para a conversa. Sentei-me na beirada da cama e olhei nos olhos de Luiz. Ele notou a seriedade do meu olhar e me incentivou a falar. "Luiz, precisamos conversar sobre algo importante." Comecei, a voz trêmula. Ele me olhou com preocupação, e a expressão em seu rosto partiu meu coração. Expliquei a ele sobre Thales, e que eu não saberia mais como agir no futuro caso encontrasse ele, pois poderiam ter momentos novamente que eu gostaria de dar meu anel para ele novamente. A conversa foi desenrolando, mas, ao final, Luiz me disse que queria entender, que ainda queria ver o nosso relacionando cada vez mais forte e estava feliz por me ver mais feliz.
Depois da conversa que mudou tudo, Luiz e eu entramos em um novo território. No fundo, ambos sabíamos que o amor ainda estava presente, mas o futuro era como um fantasma que pairava sobre nós. Eu estava com Luiz, mas às vezes minha amiga queria o dotado do Thales. E se o resto dos nossos amigos descobrissem? Como ficaria toda essa relação? Nos dias que se seguiram, decidimos nos afastar um pouco de Thales para amenizar o clima um pouco. Luiz precisava de espaço para processar tudo o que havia acontecido, e eu compreendi isso. Nós começamos a dedicar mais tempo um ao outro, tentando relembrar os momentos que nos fizeram apaixonar. Lembro-me de uma tarde em que fomos ao nosso lugar favorito em Campos do Jordão. A cidade estava repleta de turistas, mas havia uma tranquilidade em meio ao agito. Caminhamos pelas trilhas, conversando sobre sonhos e expectativas, e aos poucos, o ambiente acolhedor começou a curar nossas feridas. Manuela, eu quero que isso se torne uma oportunidade para nós, Luiz disse enquanto nos sentávamos em um banco à sombra de uma árvore. Acho que podemos aprender e crescer com isso. Essas palavras acalentaram meu coração. Eu percebi que o amor que tínhamos era forte o suficiente para enfrentar a traição. Voltamos para casa com um novo compromisso. Éramos um time, e juntos, enfrentaríamos qualquer adversidade. Nossos momentos se tornaram mais preciosos. Luiz começou a me surpreender com pequenos gestos de carinho, e eu, por sua vez, me empenhei em mostrar o quanto ele significava para mim. Ainda havia uma estrada a percorrer, mas o que antes parecia insuperável agora se apresentava como um desafio. Eu estava determinada a redescobrir o amor que sempre compartilhamos, e talvez, sair mais forte dessa tempestade. Com o tempo, a cada conversa, a cada risada compartilhada, fomos redescobrindo as pequenas coisas que sempre nos uniram. O amor que parecia abalado ressurgiu com uma força renovada, como uma chama que se recusa a apagar. Luiz e eu aprendemos a nos comunicar de maneira mais aberta, a compartilhar medos e inseguranças assim como compartilhar nossas fantasias e desejos um com o outro. Começamos a fazer planos juntos, imaginando o futuro que ainda poderíamos construir lado a lado e mais brincadeiras que poderíamos fazer juntos e com mais alguém também. A ideia de viajar novamente para Campos do Jordão se tornou uma promessa, um símbolo da nossa resiliência. A presença de Thales em nossas vidas foi discutida, mas a gente sabe que iremos chamar ele para mais brincadeiras na nossa casa em breve. Luiz me surpreendeu ao dizer que entendia a necessidade de amigos, mas que queria que eu fosse honesta sobre tudo. A maturidade daquela conversa me fez perceber o quanto nosso relacionamento tinha crescido. Eu estava animada para o futuro, certa de que juntos poderíamos superar qualquer desafio e mesmo se alguém fosse descobrir o que aconteceu, vamos estar sempre juntos e sem peso na consciência. Estávamos prontos para escrever um novo capítulo em nossa história. Um capítulo repleto de amor, confiança e renovação. E assim, ao olhar para Luiz, percebi que, apesar das tempestades, o sol sempre voltaria a brilhar. Deixem seu like e comentário se vocês gostaram da minha história e se querem uma parte 2 que em breve do que vai acontecer entre nós três. Se inscreva no canal para não perder nenhum detalhe e até a próxima.